Boa tarde. Estamos com mais um programa Equilíbrio Emocional e hoje vamos falar sobre obesidade. Você que está com sobrepeso e já fez de tudo para emagrecer e não consegue, fica no efeito sanfona, saiba que tem técnicas, para obesidade mórbida para se conseguir um peso adequado. Eu trouxe hoje aqui para falar conosco o Dr. Tiago Zego, cirurgião bariátrico, que vai estar nos contando tudo sobre a cirurgia bariátrica. Dr. Tiago, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E conta para quem nos assiste, o que é a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é um termo genérico, São todas as cirurgias realizadas no aparelho digestivo com o intuito de emagrecer o paciente. Então, tem pacientes que chegam para a gente, vou fazer a cirurgia bariátrica. E existem várias técnicas para ser realizada, mas a cirurgia bariátrica é um termo genérico para a cirurgia da obesidade. E quais são as indicações? Quando eu sei que eu estou propensa a fazer a cirurgia? Hoje em dia, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, é usado basicamente um número que chama IMC, que é Índice de Massa Corpórea. É um número que é calculado dividido pelo o peso dividido pela altura ao quadrado. É um número puro e simples, e com esse número a gente vai conseguir colocar o paciente de quanto obeso ele é, vamos dizer assim. Existe a obesidade, existe o paciente com peso normal, obesidade grau 1, 2 ou 3, ou até que aí se chama obesidade mórbida, com esse número em mãos, a gente consegue determinar se o paciente tem índice cirúrgico ou não. Isso basicamente. Então, o paciente que tem o IMC, o índice de massa corpórea, maior que 40, está indicado a cirurgia. Ou o paciente que tem IMC entre 35 e 40, com alguma doença associada, que a gente chama comorbidade, principalmente pressão alta, diabetes, depressão, refluxo, problemas articulares, problema na coluna, entre outros, também estaria indicado. Mais alguns detalhes, que o paciente já tem que ter obesidade há mais de 5 anos, tem que ter feito o tratamento clínico anteriormente, e aí depois a gente classifica em outros, vê mais ou menos o quadro de saúde do paciente. Doutor Tiago, e o que é o IMC? O tão famoso IMC que a mulherada calcula sempre. O IMC, como eu citei rapidamente anteriormente na primeira pergunta, é um número duro e cru, a gente fala, é um número raso, do qual envolve o peso em metros dividido pela altura ao quadrado. Desculpe, o peso em quilos e a altura em metros, a altura ao quadrado. Seria o peso dividido pela altura vezes a altura. É um número que varia desde 18 a 60, enfim, mas aí com esse número a gente consegue classificar o grau de obesidade desse paciente. É um número que não envolve outras coisas importantes, seria a composição corpórea, quanto tem de músculo, quanto tem de gordura, quanto tem de água, quanto tem de músculo, isso não envolve nesse número, não envolve relação cintura-quadril. Então, ele é o melhor número? Não é, mas é o que é usado ainda hoje em dia, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, para classificar a obesidade do paciente. Para poder ir para a cirurgia, o IMC. Basicamente, a partir do IMC é o que a gente determina quanto o paciente é obeso e se tem uma indicação ou não cirúrgica. E quais são as principais técnicas cirúrgicas? As principais técnicas, primeiro a gente tem que falar que existe a técnica aberta, que é a tradicional, que é com corte no abdômen, que quase não se faz mais. Não se faz mais? Que tinha um cirurgião em São Paulo que só fazia essa, mas há muitos anos. Deve ser há muitos anos, porque obviamente começou aberta, depois foi para videolaparoscópica, que o pessoal conhece, é a técnica minimamente invasiva. São pequenos furinhos, e por esses furinhos com pequenas pinças olhando no monitor a gente opera. A técnica basicamente é a mesma, só que uma tem corte, a outra não tem. Isso basicamente para entender o que é cirurgia aberta e videolaparoscópica. No SUS ainda, a maioria dos lugares do SUS ainda se fazem aberto. Mas após fazer por laparoscopia, a gente tem basicamente 5 técnicas aprovadas pela sociedade. Sociedade que eu chamo tanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, SBCBM, então é importante todos os pacientes que tiverem qualquer dúvida sobre cirurgia bariátrica, não procurar diretamente no Google, ou procurar o seu programa, que tem informação correta, ou procurar o site da sociedade. Então lá eles vão falar as técnicas que são aprovadas. Dentro dessas técnicas, as mais realizadas no Brasil e no mundo são 2. Uma conhecida como bypass, que antigamente se chamava de técnica de Capella. Fob Capella, mas se chama bypass, que se faz um pequeno corte no estômago
o estômago fica pequenininho, corta-se o intestino e o intestino liga no estômago. E aí o resto do estômago fica lá, vivinho da Silva, o paciente sempre pergunta, mas o estômago fica lá, ele é nutrido por outros vasos. E aí o paciente come, fica pouco no estômago e já vai para o intestino ali embaixo. Por isso bypass, é um corta-caminho, um atalho. A comida faz um atalho lá para baixo do intestino. Essa é uma das técnicas. A outra, bastante realizada, é a gastrectomia vertical, que o pessoal conhece como sleeve. Sleeve, né, sleeve gastrectomy, que é em inglês. Em português se traduziu para gastrectomia vertical, que faz uma secção longitudinal no estômago, né, tirando o fundo gástrico. Aí o estômago fica em forma de sleeves, forma de manga. Então fica uma manguinha, em forma de uma bananinha no estômago, cabe muito menos. Então essas duas técnicas são as mais realizadas no mundo. As outras, conhecidas como duodenal switch, que você tem uma derivação muito grande, essas aí não se realizam mais. Né, ou se realizam muito pouco com indicações específicas. E a Scopinaro, que se fazia muito tempo atrás, ainda se faz? A Scopinaro faz parte dessas biliopancreáticas que a gente chama, que são umas derivações longas. Tem a duodenal switch e tem a Scopinaro. As duas, colocando na balança, ela tem mais malefício que as outras e os resultados são semelhantes. Então, tem muito problema de absorção de vitamina, como a gente estava conversando anteriormente, problemas proteicos. Então, o paciente muitas vezes fica desnutrido. Então, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? Então, se fazia bastante, percebeu que os resultados e as complicações não eram tão desejadas. Então, está caindo em desuso. Doutor Tiago, mais uma pergunta, né? E aqueles pacientes super obesos que eu já atendi na clínica com 220, 190, também pode fazer por laparoscopia? Sim, a gente já operou paciente de 220 quilos ou maiores até. E aí vem a questão, um dos pacientes que eu operei de 220 quilos, por exemplo, ele tinha 1,90 m e era muito forte. Então, a cirurgia não foi tão difícil assim, foi feita por laparoscopia, mas o paciente tinha muita perna, muito braço, ele era grande. Agora teve uma paciente que tinha 1,50 m e 160 quilos. Então esse paciente, mais uma vez, vem o IMC. Essa paciente de 160 quilos tinha um IMC maior do que o paciente de 220 quilos, porque vem a altura. Mas dá para fazer por laparoscopia e também está indicado. Só que aí precisa de um preparo um pouco melhor. Doutor Tiago, e assim, existe contraindicações para a cirurgia? Todas as contraindicações a gente chama de contraindicações relativas, né? Antigamente a depressão era uma contraindicação relativa, hoje entrou no fator das indicações. Usuários de droga, algumas drogas de dependência química, como cocaína, crack, isso aí a gente tem que fazer uma boa avaliação junto com o psiquiatra do paciente. O alcoolismo é uma das contraindicações, não absolutas, mas mais uma vez relativa. O que é uma contraindicação absoluta? Que com aquele problema não se faz. Isso ainda tem que ponderar, mandar para o psiquiatra, fazer um bom controle desse paciente. Problemas gastrointestinais, né, que aí não vem ao caso. Alguns pacientes com doenças inflamatórias, a gente tem que ponderar muito que técnica vai fazer. Ou para pacientes que têm problemas ósseos, aí ver que técnica vai usar, mas aí é tudo contraindicações relativas. Contraindicações absolutas são pouquíssimas, praticamente não tem. Paciente psiquiátrico, porque assim, eu lembro há muito tempo atrás, né, que não fazia em bipolar, psicótico, se faz hoje com o acompanhamento do psiquiatra? Se esse paciente estiver estabilizado de caráter psicológico, psiquiátrico, sim. Todo paciente que vai operar, acho que talvez você pergunte isso no futuro, precisa de um acompanhamento e um laudo psicológico. E os pacientes têm que entender que eles não, a posição do psicólogo e psiquiatra não é um fazedor de laudo. Ele não está lá para fazer um laudo. A obesidade é uma doença multifatorial, como a gente estava conversando, ou seja, causada por vários problemas. E problemas psicológicos também, o comportamento do paciente, mesmo aquela pessoa que não sabe, ela acabou muitas vezes tendo uma compulsão alimentar eventualmente. Então, o acompanhamento do psicólogo e psiquiatra é obrigatório. Então, esses pacientes, como você falou, bipolar grave, borderline, enfim, ele precisa de um acompanhamento. Se ele estiver estável, aí a gente pode operar. Já foi operado pacientes autistas, que foi bastante interessante. Aí você vê, no caso, é melhor um autista bem acompanhado e eventualmente depois ficar magro, do que um autista com os problemas da obesidade, né? Que aí vem a diabetes, vem a pressão alta, enfim. Então, o paciente psiquiátrico
com problemas psicológicos, bem equilibrado, pode operar sim. Tá ótimo. Vamos por um rápido break comercial e voltamos já já. Estamos voltando para continuar falando com o Dr. Tiago Zego, cirurgião bariátrico, que vai estar nos contando, né, sobre os planos de saúde. Eles cobrem a cirurgia bariátrica ou não? O SUS está fazendo as cirurgias? Dr. Tiago, como que está a cobertura do plano para a cirurgia? Hoje em dia, já tem um tempo isso, quando a cirurgia é bem indicada, ou seja, com o IMC, com as comorbidades e o segmento correto, tudo, o convênio é obrigado a pagar. Isso está no rol da ANS, Agência Nacional da Saúde Suplementar, que é quem organiza e rege os convênios, planos de saúde, seguradoras. Então, todo paciente que tem um IMC alto, como a gente falou anteriormente, tem as comorbidades e tem uma indicação correta com os laudos dos profissionais, é obrigatório o laudo dos profissionais, ou seja, o paciente precisa do acompanhamento do endocrinologista, psicólogo, cardiologista e nutricionista ou nutrólogo ou psiquiatra, e o seu cirurgião precisa do laudo e acompanhamento desses profissionais. O convênio é obrigado a pagar, né? Lógico que alguns convênios exigem alguns detalhes, mas os convênios pagam quando tem indicação. Então todo paciente chega no consultório normalmente fala: doutor, eu vim aqui para operar. A gente calcula o IMC, conversa com ele e fala: o seu convênio não paga. Ah, mas eu tô gordo a vida inteira, tô acima do meu peso há muito tempo, não sei o quê. Se o IMC é de 34, primeiro a gente teria que fazer um tratamento clínico, tudo, independente de eu achar que tem indicação ou não, ou junto ao paciente, é um caso de exceção, o convênio não paga fora daquela regra que a gente conversou. E o SUS também paga, só que o SUS já tem o problema da saúde brasileira, né? Da saúde pública. A fila de espera normalmente são 5 anos. O paciente morre na fila de espera, né? Isso muitas vezes a diabetes, a pressão alta, os problemas coligados à obesidade acabam trazendo, né? Então, mas o SUS paga também, né? Então a gente tem os convênios do SUS e os particulares. Hoje em dia ainda tem que entrar com liminar para o convênio cobrir ou não mais? Não, porque se for bem indicada e o paciente não estiver em carência, não tiver nenhum problema com o convênio dele ou com a indicação, não tem que entrar com liminar, né? Já houveram pacientes que entraram, mas aí eu não sugiro, eu acho que tem que fazer tudo correto, não sugiro porque vai liberar uma hora, eu já tive paciente que demorou 6 meses para liberar, porque vai papel, volta papel, mas a média, se bem indicado, em 2, 3 meses o paciente está conseguindo operar. Então não precisa da liminar se for bem indicado. É que também tem a questão que o convênio não está querendo pagar mais nada, né, doutor Tiago? Sem dúvida, mas os convênios muitas vezes não querem pagar porque também eles são vítimas do sistema, né? Os hospitais cobram muito dos convênios, os médicos muitas vezes estão pedindo coisas que não tem necessididade, enfim. Então o sistema todo está doente. E me diz uma coisa, né? Existe algum preparo para a realização, né? Por exemplo, vou me submeter à cirurgia, né? O que eu tenho que saber antes de ir? Porque assim, eu ouço dos pacientes, até uma paciente minha que fez agora, ela entrou numa compulsão de se despedir dos alimentos. Isso é muito visto na clínica. Os pacientes têm a ilusão de que deve fazer despedidas. Mas o paciente tem que saber, já adiantando e não respondendo a sua pergunta, que no pós-operatório tardio, ele vai poder comer de tudo. Come pizza, come feijoada, come churrasco, só que na quantia menor. Então não precisa da despedida. Isso para salientar a necessidade do pré-operatório de perda de peso. Então você perguntou, a preparação do paciente inicialmente passar com aqueles profissionais que a gente falou. Essencial o acompanhamento e segmento do psicólogo. Essencial o acompanhamento e segmento do nutricionista, né? Do cardiologista para avaliar os status clínicos do paciente e o endocrinologista para avaliar se o paciente não tem nenhuma doença endocrinológica, da tireoide, da hipófise, enfim, alguma doença endocrinológica que levou ele à obesidade. Então, primeiro eu teria que corrigir essa doença. Então, ele precisa ser bem avaliado por essa equipe. O paciente tem que estar ciente de acordo, tem que saber o que vai acontecer com ele. Então, na nossa equipe, muitas equipes fazem isso, mas na nossa equipe, o paciente antes da cirurgia ele vai para uma palestra. Nessa palestra, eu repito tudo aquilo que foi falado em consulta, porque ele acaba tirando algumas dúvidas. E os pacientes vão lá dar o relato deles.
Então eles tiram dúvidas entre si, Sensacional, então eles vão muito mais bem preparados para a cirurgia. E também a gente tem terapia em grupo no nosso consultório. Eu não participo, é claro, são os psicólogos junto com os pacientes, que é uma vantagem também porque é mais acessível, né? E em grupo eles conseguem compartilhar os seus problemas. Então o paciente tem que ser bem preparado no início, a necessidade da perda de peso, né? No pré-operatório, porque a cirurgia tem trabalhos mostrando que o paciente que perde peso no pré-operatório, ele tem um melhor resultado no pós-operatório. E também a cirurgia se torna muito mais rápida e segura para o cirurgião e para o paciente, claro. Né? Então há necessidade de perda de peso e também, falando já também na preparação, o paciente tem que fazer diversos exames no pré-operatório, que faz parte dessas avaliações. Vou pedir para ele estar passando, né, a técnica cirúrgica que o Dr. Tiago trouxe para que vocês assistam. Dr. Tiago, e o que são as cirurgias metabólicas? Cirurgia metabólica é um termo bastante atual. Inclusive, a Sociedade Brasileira foi a primeira sociedade no mundo que incluiu o metabólico no nome. Então, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É o primeiro, nós somos pioneiros nesse aspecto. É uma cirurgia que, pela cirurgia, você acarreta alterações endocrinológicas que melhora a questão clínica do paciente ou doenças do paciente. Então, hoje o CFM liberou a cirurgia metabólica, ainda a ANS não respalda completamente, mas o CFM foi recente, isso acho que tem alguns meses, liberou a cirurgia para IMC abaixo de 35 para pacientes com diabetes. Então isso foi uma vitória da sociedade junto ao CFM, que os pacientes com diabetes, com IMC entre 30 e 35 também tem indicação, e aí viria o nome cirurgia metabólica. Então, como você contou de uma conhecida sua que curou, entre aspas, a diabetes, a gente tem que entender que nenhuma doença crônica se cura, se controla. Então, ninguém cura da pressão alta, ninguém cura da obesidade, ninguém cura do reumatismo ou da diabetes, você controla. Então, por exemplo, o paciente tinha diabetes descompensado, uma diabetes de difícil controle, como eu já tive um paciente que teve que amputar o dedo, tudo, então operou, a diabetes dele controlou. Hoje em dia estabiliza. Ele hoje em dia não toma mais nenhum medicamento para diabetes. Não sabemos se no futuro ele vai voltar a tomar alguns, mas aquele período importante, ele não teve problemas renais, não teve problemas na vista, nem circulatórios de modo geral. Então, isso é uma cirurgia metabólica, do qual com a cirurgia você consegue controlar doenças clínicas, vamos dizer assim. E é um ganho, né, de vida para o paciente, de qualidade de vida, né? Você percebe, eu acredito que você como psicóloga percebe muito mais do que a gente, a mudança da autoestima. Eu tenho pacientes que operam, depois de 3 meses já começam a vir no consultório mais bem vestidas, com maquiagem, isso estou falando das mulheres, os homens. Tinha um paciente que o sonho dele era colocar a camiseta do time dele. Então, a obesidade traz muito estigma e muitos problemas socioculturais, né? Então, a gente tem que encarar a obesidade como uma doença. Eu falei isso uma vez no encontro, algum paciente ficou um pouco chateado. Mas é uma doença. Existem várias doenças, como a gente falou, Sim. Depressão, pressão alta, reumatismo. Qual é o problema? Se a gente não considerar a obesidade uma doença, a gente não vai tratar. Então, a gente precisa encarar ela com seriedade. Você sabe que eu lembrei de um paciente, o primeiro paciente que eu fiz o laudo para cirurgia bariátrica, né? O sonho dele era amarrar o tênis. Ele tinha 197, tanto que ele tinha um frigorífico aqui, ele subia naquela balança para pesar, né? E o sofrimento, né, doutor Tiago? Eu vejo isso na clínica do paciente obeso, né? O quanto ele é rejeitado na sociedade, o quanto eu vejo as mulheres, né? Quem entrar numa roupa não consegue. E o preconceito só sabe quem sofre. Só quem sofre. E as dificuldades, né? Então, entrar e sair do carro, eu tenho um paciente que comentava que não passava na cancela do ônibus, por exemplo, ou ninguém sentava do lado dele. Como você falou de amarrar o tênis, tem uma paciente, uma senhorinha de Minas Gerais que a gente operou, depois de um tempo ela voltou toda feliz que agora ela lava o pé. Olha o prazer, que pra gente é tão usual, eles não tinham essa possibilidade, né? Por isso que é importante quem está nos assistindo, né? Ou que procure o SUS, ou que tenha um plano de saúde, procure o Dr. Tiago ou algum médico, né? E vá saber, né? Vai ver se você pode fazer, porque assim, é um ganho de vida absurdo, pós-cirurgia, E né? o que a gente estava conversando antes da gravação, que o paciente tem que ter uma empatia pelo médico, pelo psicólogo, porque vínculo, não é só operar, e o segmento a longo prazo é importante. Então, eu sugiro quem tem interesse a conhecer a técnica, ou conhecer se tem a possibilidade de operar, procurar médicos conceituados. Então, no site você tem todos os médicos
respaldados pela sociedade. Então você entra no site, lá tem todos os médicos que são titulares da sociedade, por exemplo. Então ali você já tem uma chancela da sociedade, né? Então normalmente são médicos aptos a realizar essa cirurgia, bem treinados. E também o médico você se sinta bem, né? Então não é só... Porque o casamento, como você falou, né, doutor Thiago? Não é só pra procurar vida qualquer inteira, médico. Você tem que fazer o acompanhamento. Ele deve ser um cirurgião bariátrico, não um cirurgião geral que faz uma cirurgia bariátrica eventualmente, né? Porque precisa... Porque aí depois, né, cai na mídia, né, e banaliza, né, de que assim, morreu com cirurgia bariátrica, não é? Hoje em dia, falando em complicações, a cirurgia bariátrica, a cirurgia da obesidade, ela está comparada do nível de complicação com a cirurgia da vesícula, que se realiza todo dia. Menos de 0,013%. Então é muito pouco o índice de complicação realizada por profissionais que sabem o que estão fazendo e em centros razoáveis, né? Não dá para operar um paciente que já tem alguns riscos em qualquer hospital. Mas a gente precisa procurar médicos aptos. Então, não precisa ter medo da cirurgia bariátrica. Todo dia, infelizmente, morrem pacientes realizando qualquer tipo de cirurgia. A gente pode ter complicação até tirando um dente, mas a gente não pode estigmatizar uma cirurgia desse porte. Então, Thiago, uma dúvida pessoal que eu lembrei, você falou da vesícula, né? O paciente que faz a cirurgia, eu falo isso porque assim, minha mãe fez, meu irmão fez, minha cunhada fez, tenho várias amigas que fizeram e depois tiveram que operar a vesícula. Vocês, hoje em dia, mas fizeram um bom tempo, já indicam operar a vesícula antes? O paciente vai ter pedra na vesícula? Não está indicado tirar a vesícula de quem não tem pedra na vesícula. Vou tirar profilaticamente. Não. Em torno de 30% dos pacientes que operaram, é bastante, 30% a cada 10, 3 vão ter que tirar a vesícula. Mas é a cirurgia mais realizada do aparelho digestivo. A retirada da vesícula é muito comum, é feito por vídeo também, tudo. O paciente que já teria tendência, porque a família tem, porque já eventualmente teria no futuro, acelera esse processo. Aquele paciente que eventualmente não tem tendência, após a cirurgia ele aumenta o risco em 30%. Porém, se a gente colocar na balança a obesidade que traz problemas circulatórios, diabetes, cardíacos, etc., a possibilidade de ter pedra na vesícula, então é um custo bem razoável, né? Então, mas aumenta o risco na retirada da vesícula. Não se tira antes, se não tem pedra. E assim, né? E o que mudou junto ao Conselho Federal de Medicina, né, sobre a indicação da cirurgia? Eu acabei falando rapidamente, mas o que mudou é essa questão da cirurgia metabólica, porque antes era, como eu falei, IMC entre 35 e 40, com alguma doença associada, ou acima de 40, sem obrigatoriamente doença associada. O que mudou é que o índice baixou entre 30 e 35 para diabéticos, não para qualquer paciente. E de qualquer idade? Mudou a idade. O que mudou? Antes era de 18 a 65. Quando maior que isso, teria que ser uma avaliação específica. Quando menor também. Só que hoje, menores de 18 anos pode se indicar a cirurgia quando ele tiver o crescimento ósseo, não adianta falar o termo técnico, mas o crescimento ósseo consolidado, ou seja, fechado, ou seja, o adolescente, ou o jovem, ou a criança já cresceu o suficiente, tem que ter acompanhamento do pediatra. Então, esse paciente, e, obviamente, aval dos pais, porque ele é menor de idade. Então, mudou a idade, mudou o IMC e mudou as comorbidades, ou que agora chama-se comorbidezes, é o nome técnico pelo CFM, que antes eram alguns, hoje são muito mais, são 21, incluiu a depressão, que é da sua área, incluiu a apneia do sono, refluxo, impotência sexual, dificuldade de gravidez, esterilidade. Então, incluiu, hoje são mais de 21 comorbidezes ou complicações associadas, doenças associadas à obesidade que entram no rol da possível indicação cirúrgica. Então, aquele paciente adolescente com 16 anos que tem uma obesidade, vamos supor, né, grau 3, né, um adolescente de 1,60 m que tem 110 quilos e tem depressão, ansiedade, sofre bullying na escola, que de repente, não sei se pode ter diabetes ou não, ele pode realizar? Ele pode operar quando for bem avaliado pelo endocrinologista, pelo pediatra, para ver se fechou, se ele parou de crescer. Né? Porque muitas vezes esse paciente ia chegar a 1,80 m, 1,70 m, enfim. Então tem que ver se ele consolidou o crescimento e pode, e na minha opinião deve, porque como você sabe, a gente estava comentando isso,
O jovem, muitas vezes, sofre muito mais do que o adulto. E se ele entrar na adolescência, ou então mudar para a fase adulta já mais magro, eu acredito que ele pode ter uma vida profissional, pessoal, social muito melhor, né? O peso realmente é um problema bastante sério. Você sabe que eu ouço muito de pacientes, né, que fizeram a cirurgia, principalmente as mulheres, né, de como a vida seria diferente se elas fossem magras há muito tempo antes dessa cirurgia tivesse feito há um bom tempo atrás. Você sabe que a minha advogada, né, até mandar um beijo para ela, a doutora Elaine, ela fala para mim, Bárbara, é uma advogada super renomada aqui, o pai dela era professor da faculdade de Direito e ela tinha uma obesidade severa. Ela fala, as pessoas me olham, antigamente nem me olhavam, nem me cumprimentavam, então assim, tem o preconceito, né, assim, a mudança na autoestima é absurda, doutor, você deve todo ver. paciente, sem exceção, fala, se eu soubesse que era assim, eu já teria feito há muito tempo. Apesar das possíveis complicações da vitamina, que talvez você pergunte, todo paciente fala isso. Ah, talvez seja a melhor coisa que eu já fiz na vida. Tem um filho, tem o casamento, tem muitas coisas importantes na vida, mas esse emagrecimento, a gente tem que tomar cuidado também com estigmas da sociedade, porque hoje em dia o Brasil, como a gente comentou, é muito preconceituoso e o bonito, entre aspas, é aquela mulher magrinha. Antes era barriga negativa, agora é tanquinho, já foi paniquete. A gente tem que tomar cuidado que a pessoa tem que estar saudável e bem com ela mesma. Mas também se a paciente, como já aconteceu no consultório de paciente que tinha 150 quilos, fala, doutor, só vou ficar feliz se eu pesar 50 quilos, essa paciente tem que se tratar um pouco antes e ver baixar um pouco a expectativa, porque ela talvez nunca tenha 50 quilos. E a coisa mais importante da vida não é ser magro. Porque é o que eu converso muito com o psicólogo da nossa clínica. Muitas vezes o paciente que é feio e gordinho, ele vai emagrecer, mas vai continuar feio, com todo respeito. Se o paciente é pobre, ou rico, ou tem problema com a filha, ele depois de magro, ele vai continuar com os problemas dele. Então, estar magro não vai trazer a solução de todos os problemas da nossa vida. Então, ele vai resolver muitos problemas da saúde, muitos problemas de expectativa, de autoestima, tudo, mas não resolve tudo. Então, esse paciente tem que estar acompanhado com você e com os psicólogos, né? Porque aí também não pode jogar tudo em cima da cirurgia, exatamente, né? Porque aí vem a frustração. E me fala uma coisa, doutor Tiago, eu fiz cirurgia, né? E o protocolo pós-cirúrgico, né? Ainda se come aquelas papinhas, Gatorade, como que é o primeiro mês? Porque às vezes as pessoas falam assim pra mim, fazer essa cirurgia, eu vou ficar quanto tempo não comendo nada? Né? Por má informação. Cada equipe segue um protocolo. Grande parte das equipes, a gente conhece a maioria das equipes, grandes equipes, se faz um período de dieta líquida, e é líquida mesmo, tudo passar na peneira. Água, chá, gelatina, gelatina a gente considera líquido, que ele já chega líquido no estômago. Gelatina, água de coco, Gatorade, sucos e caldos, tudo coado. Aí vem o tempo. Normalmente é em torno de 15 a 30 dias. A nossa equipe faz 30 dias. Pessoal, passa voando. Tá? E esse período, além de ser muito importante para uma perda de peso importante, bastante grande, acentuada no início, também para a cicatrização da cirurgia. Então, é necessário seguir o que foi combinado com o nutricionista e com o seu cirurgião. Porque já teve pacientes que fez loucura de tomar coisas que não deveriam, comer coisas que não deveriam, comprometer a cirurgia. Então, primeiro é dieta líquida, depois dieta que a gente chama de fácil mastigação, que o pessoal chama de pastosa. Mas a nossa equipe já vai purezinhos, carne moída, bem molinha, frango desfiado, macarrãozinho, arrozinho, papadinho, torrada, queijo branco, isso aí é a nutricionista que progride a dieta. No terceiro mês, come de tudo. Obviamente que a gente não libera doce, álcool, açúcar, refrigerantes, isso aí a gente não libera. Mas isso aí a gente não libera por 6 meses e o paciente tem que se contentar com isso que volta a engordar ou então volta a ter problemas com álcool. Esse é o primeiro segmento da cirurgia, né, da orientação. Fora as vitaminas que o paciente tem que tomar. Todo paciente que opera vai tomar vitamina normalmente para o resto da vida. Então, e aquele paciente, porque eu tenho no consultório alguns pacientes que operaram e que não tomam, não vai ter um déficit nutricional? Ele está assumindo um risco bastante importante, porque a gente pode ter complicações gravíssimas por falta de algumas vitaminas. Quais são, doutor Tiago? Eu vou puxar a orelha dele essa semana no consultório. Ele pode ter problemas neurológicos, ficar paraplégico por falta importante de vitamina B12. O cobre também ajuda na parte neurológica. Então, estou falando de uma coisa bastante grave, problemas ósseos, né, osteoporose, osteopenia. A falta da vitamina D traz vários problemas também. Então,
por isso que eu brinco com o paciente, como você citou, o casamento com a equipe, tanto com o psicólogo, nutricionista quanto a equipe. A gente vai fazendo exames. Na nossa equipe passa com 7 a 10 dias no pós-operatório, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses eu faço os primeiros exames, não precisa fazer muito antes, 6 meses tá bom. Fez os exames com 6 meses, se tá alguma coisa, e isso ele já está tomando a vitamina, é um polivitamínico qualquer, que todo mundo toma, né? Então você está trocando o remédio da diabetes, da pressão alta, enfim, ou das dores do joelho, por uma vitamina. Normalmente pode-se tomar algumas uma por dia, algumas 2 por dia, algumas são mais, mas aí depende da marca. Vai estar tomando a vitamina, a gente faz exames. E mesmo tomando as vitaminas, às vezes a gente precisa suplementar essas vitaminas ou acrescentar algumas vitaminas, às vezes no músculo, às vezes na veia, mas não é a regra, né? Via de regra, só com o comprimido por boca, o paciente está bem equilibrado. Doutor Tiago, e o dumping, né? Existe ainda dessas cirurgias novas ou não? Porque assim, o que eu escuto no consultório, né? Assim, que tem pacientes que têm, tem pacientes que não têm. Primeiro, o paciente tem que saber o que é dumping, ou mais conhecido como síndrome de dumping. O dumping é uma sensação muito ruim que o paciente sente, que o paciente tem. Cai a pressão, dá sudorese, a vista fica escura. Essa sensação ou seja, vários sinais e sintomas que o paciente tem que chama síndrome de dumping. Normalmente porque cai alimentos tipo açúcar ou carboidratos, às vezes gordura, no intestino. Então, uma vez que você fez aquele corta-caminho, mudou todo o trânsito intestinal, esses alimentos chegam mais rápido no intestino. E aí tem uma liberação de insulina, tem grande parte de líquido cai para dentro do intestino, estou falando tentar falar de uma forma mais simples, e aí cai a pressão, a vista fica escura, o paciente pode até desmaiar, o paciente passa mal e tem paciente que falou que é a sensação da morte é iminente. Parecida com pânico, pelo que eles me descrevem. Porque ele não sabe o que está acontecendo, mas a gente orienta o paciente antes. Isso normalmente ocorre por comportamento alimentar errado. Inadequado, Ainda pode ter a gastrectomia vertical, o sleeve. Dá menos, mas pode dar. A Fábio Capella dá mais. O bypass, que é a Fábio Capella, dá mais por causa da conformação cirúrgica. E é a técnica mais realizada no mundo. E ainda se faz a melhor técnica para algumas indicações, a gastrectomia vertical é muito boa também, mas ainda dá muito dumping. Então o paciente, infelizmente, ele aprende a burlar o dumping. É ruim porque ele começa a comer doce, né? Ele começa a beliscar, ele tem um reganho de peso. Então para que operou, para que fez tudo aquilo se ele quer enganar a cirurgia? Mas o dumping é essa sensação ruim, normalmente por alimentos carboidratos, alimentos de açúcar. Farináceos, né? Assim, de pão, bolo, macarrão, arroz, leite condensado, doce. Mas então todos os açúcares, né? Vamos dizer assim. E outra dúvida, doutor Tiago, que me pergunta, né? Eu vou operar, né? Será que meu estômago não vai lacear? O estômago laceia, não laceia? O estômago não aumenta de tamanho, não laceia. É que o ser humano é um bicho muito inteligente, então a gente consegue burlar a cirurgia, né? Porque a gente não come só quando a gente está com fome. Tem uma neurocientista, eu acho que americana, que tem até um TED Talks, depois eu vou te passar, vale a pena ver, que ela diz que para a gente emagrecer a gente deveria comer quando tem fome e parar quando está saciado. Só que, lógico, aí envolve outras coisas, mas ninguém come só por fome. Come da cabeça, você olha, gostoso, vou comer. Então o paciente, às vezes até por transtornos alimentares, psicológicos, tudo, ele engana a cirurgia com alimentos hipercalóricos. Tem um paciente que fazia home office, trabalhava em casa, empresário, emagreceu, só que a esposa dele todo dia, queijinho, amendoim, tudo. Então, um copinho de amendoim são 900 calorias. Então, ele comendo alimentos hipercalóricos, ele voltou a engordar. Então, não é que o alimento, é que o estômago cresceu, desculpe, é que realmente o paciente aprendeu a como comer um pouco mais. Por isso, né, doutor Tiago, que é importante falar, né, salientar que a obesidade é uma doença que precisa de tratamento, né? Eu falo que a compulsão está aqui, não está no estômago. Sim. Eu falo isso até com muita propriedade, porque assim, né, minha família fez cirurgia bariátrica, meu irmão está engordando, mas assim, não tratou aqui a cabeça. O que a gente precisa entender é que assim, muitos pacientes falam, então eu vou fazer a dieta líquida, eu não quero operar, eu tenho medo da cirurgia, ou então eu vou fazer a dieta líquida, que eu vou perder peso. Ou então, até alguns colegas profissionais da área médica também que são contra a cirurgia. Desculpe, se é contra, deveria estudar um pouco mais. Porque um paciente com sobrepeso de 40, 30, 70 quilos não perde por conta própria. E assim, raramente engorda, volta a engordar. Assim, a regra é, o paciente que opera perde peso. O paciente consegue, eu tenho colegas que perderam 40 quilos por conta própria. A atividade física,
uma reeducação alimentar, mas essa é a exceção. Quando o paciente está obeso ou está grande, o corpo está inflamado, dá para ver isso. Isso estimula a hipófise, estimula o hipotálamo, que dá fome. Então, o paciente perder tanto peso por conta própria, estando obeso, é muito difícil. Então, a cirurgia é bem indicada, tem que ser indicada. E a cirurgia é um recurso que existe hoje em dia, é o melhor hoje. Talvez no futuro tenha medicamentos para isso. Mas, normalmente, o paciente que já chegou na clínica, já tomou todos os remédios possíveis, já fez dieta da lua, do sol, da proteína, do ático, já fez todas as dietas e não teve sucesso. Então, a cirurgia é bem indicada sim. E a cirurgia com a diabetes tipo 2? Cura? Como a gente falou, a gente não pode falar em cura em nenhuma doença crônica, né? A gente controla. É incrível como muda vários hormônios no corpo. Então, a cirurgia não só diminui o tamanho do estômago, tanto na gastrite vertical quanto no bypass, muda um monte de hormônio no corpo do paciente. Grelina, PYY, as incretinas, mas aí temos técnicos que todo dia se descobre, muda os sais biliares, muda a flora bacteriana, então a cirurgia muda várias coisas. No início se pensava que só restringia ou não absorvia, não, hoje já se percebe que já se descobriu que muda vários hormônios no corpo. Então tem paciente que interna no hospital tomando insulina e sai do hospital sem insulina. E nem perdeu peso ainda, porque mudou os hormônios do paciente. Então, realmente, a cirurgia controla a diabetes de uma forma espetacular. Lógico que aí precisa avaliar o paciente. Quanto tempo de diabetes ele tem, qual é o grau da diabetes, vamos dizer assim, se ele tem já destruições das células do pâncreas. Então, aí a avaliação do paciente diabético é um pouco mais detalhada. Se ele toma insulina ou não. Então, tudo isso, mas controla a diabetes incrivelmente. E o paciente que fez a cirurgia, né, ele não vai desenvolver a diabetes ou não está imune com a idade, com o passar dos anos? Não está imune como ninguém está imune. Tá. Como a gente tem paciente diabético tipo 2, que não é muito gordo. Tem diabético magro. Porque aí vem a diabetes ainda, eu não sou endocrinologista, os endocrinologistas podem dizer muito melhor do que eu, mas a diabetes ainda não se descobriu tudo, e todo dia a ciência, né, se descobre mais coisas. Mas são problemas das células produtoras de insulina do pâncreas. Se esse pâncreas ao tempo, vamos dizer assim, falir, morrer, ficar cansado, você vai ter a diabetes. Dentre outros fatores que eu não sei explicar, mas realmente o paciente mesmo operado, ele pode vir a tomar medicamento no futuro. Mas com certeza, quando você tem um monte de trabalho mostrando isso, se o paciente começou a ficar pré-diabético, é obeso, tudo você opera, resolve esse início, a chance dele desenvolver problemas vasculares, os problemas vasculares são um dos problemas mais temidos pela diabetes, que dá cegueira, dá problema renal, dá amputação, tudo. Você muitas vezes consegue ou retardar. Que ele não tenha isso ou retardar, porque se o paciente teria isso com 70 anos, agora ele vai ter com 120, ele normalmente já faleceu até lá, né? Então, vale muito a pena. Que ótimo. Doutor Tiago, e quem quer te encontrar, como faz? Se jogar meu nome no Google, em qualquer rede acha, na própria página da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que é sbcbm.com.br, fazendo um convite, não sei se eu posso, mas toda terça-feira à noite, às 20 horas, ao vivo, pelo site da Sociedade, tem uma conversa informal com médicos, nutricionistas, psicólogos, pessoas respaldadas pela sociedade, que vamos conversar sobre assuntos coligados da obesidade. Então, toda terça-noite no Facebook da sociedade tem, vamos dizer, conversa sobre isso. E também tem minha clínica, que é institutocigo.com.br, tá. www.institutocigo.com.br. Lá tem diversas informações sobre a cirurgia, tem o nosso consultório, nossa clínica, os outros profissionais que atuam lá também. Que acompanham, que ótimo. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua vinda aqui. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas das pessoas e ajudado as pessoas a se tratar. Com certeza. Né? Reconstruam quem está obeso e fica naquele efeito, né? Ioiô, engorda, emagrece, já tentou de tudo, né? Tem a opção da cirurgia. Bem, nós ficamos por aqui e até a próxima quinta-feira. Tchau. Tchau.